Eu não percebi que minha filha mais velha se sentia negligenciada e obrigada a cuidar da irmã mais nova. Sempre achei que ela gostava de passar tempo com a irmã e de ajudá-la quando estava doente. Mas assim que foi para a faculdade, ela nos bloqueou e cortou completamente o contato. Algum tempo depois, descobri onde ela estudava e matriculei minha filha mais nova lá, tentando forçar uma reaproximação. Agora acho que destruí qualquer chance de reconciliação. Ela está ainda mais distante, e sinto que também estou perdendo minha filha mais nova, que começou a se afastar de mim. Eu, mulher de 49 anos, tenho duas filhas, Ana, de 23, e Lily, de 21 anos. Crescendo, elas eram extremamente próximas. Eram o tipo de irmãs que criavam coreografias juntas, brincavam de se fantasiar e conversavam por horas. Eu costumava dizer ao meu marido como éramos sortudos por elas se darem tão bem, especialmente tendo apenas 2 anos de diferença. Isso foi antes de tudo mudar, quando Lily ficou doente. Ela foi diagnosticada com uma condição autoimune rara aos 5 anos. Estava constantemente entrando e saindo de hospitais. Medicamentos, efeitos colaterais, especialistas. Foi uma década de caos médico. Como pais, estávamos sobrecarregados, com medo e apenas tentando sobreviver um dia de cada vez. Não percebemos o quanto estávamos falhando com Ana durante tudo isso. Começou aos poucos. Pedíamos para Ana ficar em casa e não ir a uma festa de aniversário porque Lily tinha tido uma noite difícil. Depois tiramos ela da ginástica porque os treinos conflitavam com as consultas de Lily. Com o tempo virou normal Ana chegar da escola, largar a mochila e passar horas sentada com Lily, lendo para ela, jogando e assistindo programas. Achávamos aquilo bonito. Até a elogiávamos por ser uma irmã mais velha tão madura e prestativa. Mas não era uma escolha. Dissemos que ela não podia dormir na casa de amigas, não podia participar de atividades depois da escola e não podia ir a excursões se Lily estivesse em crise. Mesmo quando Lily nos dizia várias vezes que Ana deveria poder ir, achávamos que ela estava sendo altruísta. Não levamos a sério. Quando Lily tinha cerca de 12 anos, veio até nós chateada porque Ana já não parecia feliz em ficar com ela. Disse que elas não riam mais como antes. Ana começou a entrar, sentar em silêncio, fazer o que pedíamos, mas mantendo distância emocional. Nunca reclamou, mas estava se fechando. Lily implorou para que devolvêssemos a liberdade de Ana. Lembro dela chorando e dizendo: ela costumava cantar para mim, agora só espera o tempo passar. Gostaria de dizer que ouvimos, mas não ouvimos. Dissemos que era só uma fase. Convencemos a nós mesmos de que Ana entenderia quando fosse mais velha que a família faz sacrifícios uns pelos outros. Quando Lily fez uma cirurgia aos 15 anos e começou a melhorar, Ana estava no penúltimo ano do ensino médio. Ela era como um fantasma em casa. Ia ao jantar, respondia com uma palavra e sumia para o quarto. Não foi ao baile, não teve noites com amigas. Descobrimos, por meio da minha irmã, em quem Ana confiava, que ela não tinha mais amigos de verdade. Sentia-se deslocada com os colegas. Disse que não sabia mais como conversar com pessoas da idade dela e nem sabia mais do que gostava. Tentamos terapia familiar antes de ela ir para a faculdade. Ela comparecia, mas quase não falava. Uma vez, quando o terapeuta perguntou como ela se sentiu durante a doença de Lily, Ana disse: como se eu não existisse, a menos que estivesse ajudando. Foi a única frase que disse na sessão inteira. Depois da formatura, quase não falou mais conosco. Foi para a faculdade e desapareceu aos poucos de nossas vidas. Primeiro menos mensagens, depois respostas curtas, até que mudou de número sem nos avisar. Bloqueou todos nós nas redes sociais. Só sabíamos que ela estava bem porque minha irmã ainda tinha contato por um tempo, mas isso também acabou. Lily ficou devastada. Sentia-se responsável mesmo tendo tentado melhorar as coisas quando era criança. Se culpava pelo dano. Eu disse a ela que essas coisas levam tempo e que talvez um dia Ana voltasse. Avançando para o ano passado, Lily estava bem, totalmente recuperada e em um lugar melhor mentalmente. Ela encontrou o novo Instagram de Ana por meio de uma foto marcada. Ana parecia feliz, tinha um grande grupo de amigos, participava de atividades e voltou a fazer arte, tudo que havia abandonado na adolescência. Fiquei aliviada ao vê-la bem, mesmo que não fosse conosco. Fui investigar. Sei como isso soa. Descobri em qual universidade Ana estudava, quando conferi no site, e comparei com fotos que confirmei por algumas publicações de ex-alunos. Lily também viu e, pela primeira vez em anos, disse que queria tentar de novo, consertar as coisas de verdade, fazer parte da vida de Ana novamente. Então fizemos um plano. Lily se candidatou para transferência para a mesma faculdade. Não para espioná-la, mas para tentar reconstruir a relação enquanto ainda eram jovens. Não contamos a Ana. Achamos que seria melhor tentar de forma casual, dar a Lily a chance de encontrá-la sem pressão. No primeiro semestre, Lily mandou um e-mail curto e educado, perguntando se poderiam tomar um café. Ana não respondeu. Este ano, Lily tentou novamente. Descobriu que Ana participava de uma organização estudantil de artes e foi a um evento aberto. Não a abordou de forma invasiva, apenas disse oi e se apresentou quando pareceu apropriado. Ana ficou surpresa, falou pouco, mas algumas amigas ouviram e perguntaram quem era Lily. Quando ela disse que era sua irmã, ficaram confusas e disseram que Ana nunca mencionou ter uma irmã. Isso machucou Lily profundamente. Mais tarde, Ana entrou em contato e aceitou encontrá-la em um café.
Achamos que era progresso, mas o encontro foi ruim. Ana disse que a transferência parecia uma emboscada, que passou anos reconstruindo a si mesma depois da infância e que nós reaparecemos como se nada tivesse acontecido. Disse que a faculdade era o primeiro lugar onde conseguia respirar sem ser a filha que precisava cuidar da irmã doente ou a garota que tinha que ficar em casa. Deixou claro que não perdoou nada e não queria reparar a relação. Disse que ver Lily trouxe de volta tudo que tentou esquecer, que construiu uma vida sem nós de propósito. Não estava mais com raiva, apenas não se importava. Isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Quando Lily me contou, fiquei com raiva no início, não pelos sentimentos de Ana, mas pela frieza com a irmã. Ainda vejo Lily como alguém que tentou. Ela também era uma criança. Sim, recebeu mais atenção, e Ana sacrificou muito, mas não foi algo que Lily planejou. Ela estava lutando para sobreviver, mas comecei a pensar no lado de Ana. Revivi tudo. Cada vez que dissemos não a um baile, a atividades, a amizades. Nunca falamos diretamente, mas ela sabia que se não ficasse, Lily ficaria sozinha. Sabia que dizer não a isso a tornaria egoísta. E nós a recompensávamos por ficar, chamando isso de força e maturidade. Nunca perguntamos se ela estava bem. Hoje vejo que chamávamos de sacrifício como se fosse algo nobre. Mas o que realmente sacrificamos como pais? Foi ela quem abriu mão de toda a infância. Lembro de um momento no último ano escolar. Deixamos ela sair para uma festa de aniversário, mas ela voltou cedo, quieta. Nunca mais foi a outro evento. Disse à minha irmã que não sabia como agir com pessoas da idade dela, que se sentia uma estranha, como um figurante na própria vida. Agora vejo que talvez tenhamos invadido um espaço que já não era nosso. A parte mais difícil é que parece definitivo. Ana bloqueou Lily novamente e mudou o e-mail. Amigos passaram a protegê-la em eventos. Um deles disse que ela estava bem até Lily aparecer. Não acho que ela nos odeie. Acho que simplesmente não se importa mais. Fico pensando se deveríamos tê-la deixado em paz. Talvez isso tivesse sido o mais gentil. Ela tinha uma vida, amigos, uma versão de si mesma que não girava em torno de cuidar de alguém, e nós abrimos isso de novo. Também penso nos danos que não vimos na época. Como ela começou a sussurrar em vez de falar, evitava contato visual, parou de desenhar e cantar. Achávamos que era só crescimento. Não percebemos que ela estava se apagando. Agora olho para trás e me pergunto que tipo de mãe fui para deixar isso acontecer diante de mim. Não posso consertar o que fizemos. Não sei se ela algum dia falará conosco novamente. Espero que sim. Espero que Lily tenha essa chance, mas talvez não seja este ano, nem o próximo, ou talvez nunca. Então estou aqui perguntando, eu passei dos limites? Ajudar minha filha mais nova a ir para a mesma faculdade da mais velha, mesmo ela tendo deixado claro que queria distância, me torna uma pessoa horrível? Quero acreditar que fizemos isso por amor, como uma tentativa genuína de reconexão. Mas talvez o amor não seja suficiente quando o dano é tão profundo. Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu fui a Ana. No meu caso, era meu irmão mais novo que tinha uma deficiência para a vida toda. Você não percebe o que isso faz com uma criança quando todos os planos, todos os fins de semana e todas as viagens em família são cancelados, adiados ou redirecionados porque seu irmão precisa de você. Isso começa a bagunçar o seu senso de identidade. Tipo, quem eu sou, afinal, se só tenho valor quando sou útil para outra pessoa? Você nem precisava que a Ana te dissesse que estava se fechando. Estava tudo ali. Sem amigos, sem atividades, sem pedir nada para si mesma. Ela parou de falar durante o jantar. Você viu isso acontecer lentamente e decidiu que era só uma fase. Ninguém fica em silêncio em casa por anos só por estar de mau humor. Eu cortei contato com minha família aos 25 anos. Não falo com eles há quase uma década. Eles ainda me mandam e-mails de vez em quando, com aquele papo de nós te amamos. Mas eles nunca me amaram de verdade. Eles amavam a versão de mim que tornava a vida deles mais fácil. Ana não te deve uma reconciliação só porque você finalmente se sente pronta para isso. Você não errou quando Lily se candidatou para a mesma faculdade. Você errou anos atrás, e a Ana só está vivendo a vida dela sem esperar mais um pedido de desculpas. Ela cansou de esperar. Comentário 2. A questão é que eu não acho que você estava tentando ser cruel. Acho que você simplesmente não estava preparada para criar 2 filhos ao mesmo tempo quando um deles tinha necessidades médicas intensas. Mas, em vez de admitir isso, você se agarrou à ideia de estamos fazendo o nosso melhor e nunca parou para perguntar como seria o melhor para Ana. Crianças colocadas em papéis de cuidado muitas vezes acabam assumindo responsabilidades emocionais de adultos sem que isso seja dito diretamente. O fato de a Lily ter sido quem implorou pela liberdade da Ana é totalmente invertido. Era algo que vocês deveriam ter defendido. Vocês deixaram a criança doente perceber as falhas antes dos adultos. E vamos falar do seu marido. Ele parece aquele tipo clássico de pessoa que diz, não fizemos nada de errado. Esse tipo de mentalidade garante que nada mude. Ana não está ressentida. Ela terminou. Quando uma criança passa meses sem falar dentro da própria casa, isso não é rebeldia passiva. É sobrevivência. Ela precisou desligar tudo para conseguir suportar.
Não acho que a questão da faculdade tenha sido a pior coisa que você fez, mas com certeza foi a gota d'água para ela. Ela construiu um mundo onde não era mais cuidadora, e vocês entraram nele achando que ela agradeceria por isso. Esse tipo de falta de percepção causa dano, mesmo quando vem embrulhado em amor. Comentário 3. O fato de ela não falar de vocês e dizer às pessoas que não tem irmã mostra alguém que está ativamente apagando vocês da própria vida, e você achou que era uma boa ideia aparecer na organização estudantil dela como uma surpresa. Sério mesmo. Lily pode não ser a vilã aqui, mas também não é nenhuma santa. Ela foi manipulada pela culpa quando criança, ok, era uma criança, mas aos 12 anos já sabia que aquilo estava prejudicando a Ana. Tentou consertar, mas mesmo assim se deixou convencer anos depois a ir para a mesma faculdade da irmã como se fosse um roteiro de filme. Isso tem cara de complexo de salvadora. Sinceramente, vocês acham que o silêncio da Ana é drama? Eu vejo como limites que ela precisou construir com arame farpado depois de uma década sendo sufocada emocionalmente. Ela não querer falar com vocês não é crueldade. É a sobrevivência. É a paz. Vocês continuam chamando tudo de amor, mas sempre parece ser no tempo de vocês, nos termos de vocês. Aquele encontro no café, vocês não ouviram o que ela disse. Ouviram o que queriam que ela quisesse dizer. Ela disse, em outras palavras, me deixem em paz. Entendam o recado. Atualização. Eu não esperava fazer uma atualização, mas a resposta ao meu post original foi avassaladora e sinceramente difícil de ler. Quero esclarecer o que aconteceu desde então, porque as coisas não pararam no encontro no café, e estou começando a perceber o quão profundo isso tudo foi. Depois do incidente no café, Lily me pediu para parar. Ela disse de forma muito direta que continuar insistindo só pioraria tudo. Disse que Ana parecia em pânico quando a viu no campus, como se estivesse se preparando para um impacto. Lily disse que se sentiu mal ao saber que era a causa daquela reação. Na época, eu não escutei. Disse a mim mesma que Lily estava sendo dura demais consigo mesma, que estava interpretando o desconforto como rejeição, que se Ana realmente tivesse terminado de vez, não teria aceitado o encontro. Continuei pensando que o silêncio significava incerteza, não recusa. Tentei conseguir mais informações. Procurei minha irmã, a mesma tia com quem Ana costumava conversar no ensino médio. Disse que estava preocupada e perguntei o que Ana tinha dito recentemente sobre nós. Minha irmã demorou 2 dias para responder. Quando respondeu, não foi gentil. Ela disse que Ana deixou claro anos atrás que não queria mensagens sendo repassadas, atualizações compartilhadas ou tentativas de interpretar seus sentimentos. Disse que Ana sentia que toda vez que se afastava, nós encontrávamos outra forma de alcançá-la. E que o fato de eu procurá-la agora provava exatamente porque Ana parou de confiar em nós. Eu argumentei. Disse que eu era mãe dela, que não estava pedindo segredos, só compreensão. Minha irmã disse algo que não saiu da minha cabeça desde então. Você diz que quer entender, mas só escuta até ouvir algo que não gosta. Depois disso, eu desmoronei. Não consegui dormir. Comecei a revisitar momentos antigos, procurando alguma prova de que Ana esteve bem em algum momento. Foi então que percebi algo que me deu um aperto no estômago. Nós não temos fotos da Ana depois dos 15 anos. Temos centenas da Lily. Quartos de hospital, recuperações, conquistas, aniversários após aniversários. Ana aparece em tudo até o 2º ano do ensino médio. Depois disso, nada. Comentei isso com Lily, esperando empatia ou uma tristeza compartilhada. Ela ficou em silêncio e depois disse, eu sei, percebi isso há muito tempo. Ela contou que tentou apontar isso quando tinha 16 anos. Que eu ignorei e disse que adolescentes são reservados. Disse que se ver preenchendo os álbuns de fotos enquanto a irmã desaparecia a fez se sentir cúmplice, e que isso foi um dos motivos pelos quais se culpou por anos. Ela também me contou algo que eu não sabia. A presença dela no campus já tinha custado socialmente. Disse que os amigos de Ana deixaram de ser receptivos depois do evento, que as pessoas passaram a olhá-la diferente quando descobriram quem ela era. Alguém perguntou, por que ela nunca falou de você? Outro disse, achei que ela fosse filha única. Lily contou que foi sendo excluída discretamente de um grupo de estudos e depois deixou de ser convidada para encontros. Nada explícito, mas gradual o suficiente para perceber. Ela disse, eu te avisei que isso aconteceria, e mesmo assim não parei. Algumas semanas depois, um parente do meu lado da família foi hospitalizado. Era grave. Usei isso como desculpa para entrar em contato com Ana diretamente. Mandei um e-mail contando o que estava acontecendo e disse que a família aparece quando importa. Disse a mim mesma que ela merecia saber. Ela não respondeu. O e-mail foi entregue. Isso significa que ela viu ou escolheu não ver. De qualquer forma, a resposta estava clara. Em vez de aceitar, enviei um pacote. Coloquei fotos antigas, principalmente da infância, e alguns desenhos que ela fez quando era pequena. Acrescentei uma carta falando de como as meninas eram próximas e como eu esperava que aquilo a fizesse lembrar. O pacote voltou sem ser aberto. Quando Lily descobriu, não escondeu a raiva. Disse que enviar algo físico ultrapassou um limite. Que Ana passou anos tentando criar distância e eu continuava reduzindo isso. Disse que eu estava usando memórias como forma de pressão. Eu disse que só queria lembrar a irmã dela de que ela era importante para nós. Lily respondeu, ela era importante quando era útil.
É isso que ela lembra. Ficamos alguns dias sem nos falar. Quando voltamos a conversar, Lily me contou mais uma coisa. Ela mesma entrou em contato com Ana não para reatar, mas para pedir desculpas. Disse que se arrependia de ter ido para a mesma faculdade, que agora entendia porque aquilo foi invasivo e queria se afastar. Ana respondeu. Disse que nada disso era culpa de Lily, que nunca a odiou, mas que precisava de espaço daquela versão de família em que suas necessidades sempre vinham por último. Disse que ver Lily sofrendo socialmente por causa da situação a deixou mal e pediu que Lily não entrasse em contato novamente por enquanto, mas agradeceu pelo pedido de desculpas. Essa resposta destruiu Lily. Ela disse que finalmente entendeu que Ana não estava sendo cruel, estava protegendo algo que construiu sem nós. Disse que queria se transferir de faculdade se fosse possível, que toda vez que alguém a olhava de forma estranha, sentia que estava reabrindo uma ferida que nem era dela. Eu disse que se transferir parecia drástico, que fugir não resolveria nada. Ela olhou para mim e disse que era exatamente isso que teria ouvido a vida toda. Esse comentário doeu mais do que qualquer resposta do Reddit. Também descobri que Ana faz terapia desde o primeiro ano da faculdade. Não ouvi isso dela, mas de outra pessoa que não percebeu o peso dessa informação. Cheguei a me perguntar se a terapia reforçou esse distanciamento, se alguém apresentou a infância dela de uma forma que dificultou a reconciliação. Lily me corrigiu na hora. Disse que não foi a terapia que fez isso com Ana. Fomos nós. A terapia só deu palavras ao que ela já sentia. Tentei mais uma coisa, e essa é a parte da qual mais me envergonho. Enviei um e-mail a um professor cujo nome reconheci pelas redes sociais de Ana. Pedi uma visão geral e disse que era uma mãe preocupada tentando se reconectar com uma filha distante. O professor nunca respondeu. Uma semana depois, Lily me contou que Ana soube disso. A informação se espalhou rapidamente no departamento. Foi a última vez que o nome de Ana foi mencionado em casa sem virar discussão. Lily disse claramente que precisava de distância de mim se eu continuasse assim. Disse que me ama, mas que ver eu ignorar todos os sinais de Ana fazia ela questionar se algum dia eu ouviria quando alguém me dissesse não. Eu parei de tentar contato. Sem mais e-mails, sem mais pacotes, sem intermediários. Não sei se isso já é tarde demais ou apenas o mínimo. O que não sai da minha cabeça é o quanto eu estava convencida de que sabia o que era melhor. Que duas irmãs que já foram próximas poderiam ser costuradas de volta com esforço suficiente. Eu não quis aceitar que uma proximidade construída por obrigação não é a mesma coisa que uma proximidade construída por escolha. Agora estou lidando com a possibilidade de que, ao tentar forçar a cura, causei novos danos. Que minha filha mais nova pagou social e emocionalmente por decisões contra as quais me alertou. E que minha filha mais velha talvez nunca me veja como outra coisa além da pessoa que se recusou a parar quando foi pedido. Não sei o que vem a seguir. Não sei se o silêncio agora é respeitar a vontade dela, ou apenas mais uma forma de falhar em agir corretamente. Tudo que sei é que minhas duas filhas estão sofrendo de formas diretamente ligadas às minhas ações. Estou perguntando novamente, desta vez com mais clareza. Tem alguma coisa que eu possa fazer para tentar consertar isso? Comentários do Reddit. Comentário 1. Ler essa atualização foi como ver alguém finalmente notar os destroços, mas ainda pairando alguns centímetros acima da responsabilidade. Você continua observando as coisas, as fotos que faltam, o pacote devolvido sem abrir, a Lily sendo excluída socialmente, mas fala disso como se fossem constatações curiosas, e não consequências com peso. Cada descoberta soa como, nossa, que estranho, em vez de eu fiz isso. O que mais chama atenção é quantas vezes a Lily teve que ser a adulta da situação. Ela percebeu o dano cedo, te avisou repetidamente, tentou puxar o freio de emergência e, ainda assim, acabou pagando o preço social e emocional. E quando ela diz que talvez vá se transferir, sua primeira reação é chamar isso de exagero, em vez de reconhecer que ela está reagindo a um problema que te implorou para não criar. O e-mail para o professor foi o ponto em que, para mim, tudo desandou de vez. Em nenhum momento dessa história você realmente para se perguntar, isso é algo em que eu devo me intrometer? Você continua reinterpretando invasão como preocupação e insistência como cuidado, e depois se surpreende quando as portas se fecham. Ana não desapareceu. Ela saiu de forma clara, repetidas vezes, e cada vez que você foi atrás, ensinou às duas filhas a mesma lição. A sua necessidade de consertar as coisas é mais importante do que a necessidade delas de se sentirem seguras. Esse é o padrão central. Comentário 2. O que mais me chama a atenção é o quanto tudo isso chegou tarde. Cada passo que você descreve é reativo. Quando o pacote foi enviado, a história já estava encerrada. Quando você percebeu a ausência de fotos, a pessoa já tinha construído uma vida em outro lugar. Quando você parou de tentar contato, o dano já estava consolidado. As pessoas não estão exagerando quando dizem que a indiferença é o estágio final. A raiva ainda deixa uma porta entreaberta. O silêncio significa que a casa já foi vendida. Ana não reagiu com confronto. Não explodiu. Ela reorganizou a vida inteira para não ser puxada de volta para algo que custou a infância dela. E, sinceramente, a parte mais preocupante nem é perder Ana. É que, mesmo agora, você ainda não tem certeza se parar o contato é respeito ou negligência. Isso mostra que o impulso de fazer alguma coisa ainda pesa mais para você do que simplesmente lidar com o desconforto. Lily vê isso. Ela vê há anos.
Se você quer preservar ao menos uma relação saudável, o trabalho provavelmente não é tentar contato de novo. É aprender a deixar as decisões dos outros existirem sem tentar reinterpretar ou consertar. Esse é um músculo que você nunca desenvolveu. Comentário 3. Todo mundo está focando na Ana, mas é a Lily que está se consumindo lentamente aqui. Ela tentou impedir isso. Disse que daria errado. Viu a si mesma ser excluída de grupos de amigos, receber olhares estranhos que não merecia, e ainda assim voltava para casa e encontrava um pai ou mãe que insistia que sabia o que era melhor. A parte em que Lily pediu desculpas a Ana por conta própria e imediatamente respeitou o pedido de afastamento? Isso é crescimento. Isso é alguém aprendendo quando recuar. O contraste com a sua reação é duro. Lily mostrou mais respeito pela realidade da Ana em uma única mensagem do que você conseguiu em anos. E o comentário sobre terapia foi revelador. Foi um vislumbre claro de quanto a Ana nunca teve espaço para definir a própria experiência. Você viu ela buscando ajuda e imediatamente pensou que alguém estava colocando ideias na cabeça dela. É o mesmo impulso que a transformou em figurante na própria casa. Se a Lily se afastar também, não será do nada. Ela está observando como você reage quando sua autoridade é questionada. Ela já aprendeu o que acontece quando alguém diz por favor, pare. Agora ela está decidindo se vale a pena continuar próxima no longo prazo. Atualização 2. Eu não voltei aqui esperando conforto, mas também não esperava ouvir que a melhor coisa que eu poderia fazer como mãe era desaparecer da vida dos meus próprios filhos. Li centenas de comentários dizendo para deixar minha filha em paz, para aceitar o sem contato, como algum tipo de ato de cura. Não entendo como alguém em sã consciência acha que abandonar um filho resolve alguma coisa. Eu não criei minhas filhas para se afastarem da família quando as coisas ficam difíceis. E certamente não fui criada assim. Estou exausta. Sinto que tudo que digo é distorcido em algo feio. Vim aqui em busca de conselho e recebi palestras sobre como o silêncio é crescimento e a distância é respeito. Da minha perspectiva, silêncio é evasão e distância é como problemas apodrecem em vez de serem resolvidos. As coisas continuaram a desmoronar desde minha última atualização. Meu casamento mal está se sustentando. Meu marido e eu dormimos em quartos separados agora. As conversas parecem negociações. Ele está cansado da tensão, cansado da casa vazia, cansado de tudo sempre voltar ao assunto das meninas. Ele está esperando que eu puxe o fio, como ele diz, e inicie um processo de divórcio se é assim que a vida vai ser. Ele deixou claro que aconteça o que acontecer, espera que as meninas estejam envolvidas. Apoio emocional, feriados, questões práticas. Ele não pede diretamente, mas está implícito. Isso é parte do motivo pelo qual dói tanto. Não sinto apenas que estou perdendo minhas filhas. Sinto que o chão está cedendo sob meus pés e que as pessoas que eu achava que estariam ao meu lado estão se afastando uma a uma. Depois do meu último post, tentei dar um passo atrás. De verdade. Então Lily parou de atender minhas ligações. No começo eram respostas demoradas, depois mensagens curtas, depois nada. Fui até o apartamento dela uma tarde porque minha cabeça não parava de girar. Disse a mim mesma que só queria ver o rosto dela e confirmar que estava bem. A colega de quarto atendeu e parecia desconfortável. Lily apareceu tensa e perguntou por que eu não liguei antes. Eu disse que estava preocupada. Ela respondeu que já tinha pedido espaço. Disse que toda vez que eu dizia que estava apenas verificando vinha junto uma pressão que ela não tinha mais energia para carregar. Disse que estava cansada de ser a pessoa esperada para resolver as coisas entre mim e a irmã. Cansada de ser colocada como a razoável enquanto eu descartava as preocupações dela como medo ou culpa. Ela pediu para eu ir embora. Eu fui, mas o dano já estava feito. Ela não respondeu mais desde então. Quando contei ao meu marido, ele disse que eu deveria tê-la ouvido antes. Sem consolo, sem apoio, só isso. Eu não vou fingir que lidei com tudo perfeitamente, mas me recuso a aceitar a ideia de que se importar demais é pior do que cortar laços. Cada sugestão de ficar em silêncio parece dizer que devo aceitar que Ana estava certa em nos apagar. Não consigo fazer as pazes com isso. Tentei falar com nosso líder religioso. Não fui com intenção de manipular ninguém. Queria a perspectiva de alguém que acredita, como eu, que família envolve responsabilidade além do conforto. Perguntei se ele estaria disposto a entrar em contato, não para pressionar, mas para incentivar uma conversa. Ele disse não. Disse que envolver terceiros sem consentimento geralmente aprofunda os conflitos em vez de curá-los. Ouvir isso de alguém em quem confio foi como outra porta se fechando. Na mesma época, comecei a participar de um grupo online para pais afastados dos filhos. Pela primeira vez, as pessoas não presumiram maldade de imediato. Falavam de dor, de filhos adultos reescrevendo histórias e de serem excluídos sem aviso. Foi reconfortante, talvez até demais. Meu marido encontrou o grupo no meu celular por acaso e perguntou se eu realmente acreditava que o distanciamento de Ana era uma tendência geral e não uma resposta à nossa família específica. Eu disse que precisava de um lugar onde não fosse constantemente culpada. Ele respondeu, culpa não é a mesma coisa que responsabilidade, e foi embora. Também fui honesta com algumas pessoas próximas, vizinhos, parentes mais distantes. Disse que Ana precisava de espaço e que Lily estava se encontrando. Não entrei em detalhes. Não queria que pensassem que falhamos como pais.
Lily descobriu por outras pessoas e me acusou de reescrever a história para proteger minha imagem. Eu disse que não sou obrigada a compartilhar todos os detalhes dolorosos com conhecidos. Ela respondeu que o problema não era privacidade, era negação. O dinheiro virou outro ponto de conflito. Lily recusou ajuda. Disse que quer se sustentar sozinha. Mesmo assim, ofereci apoio, aluguel, comida, qualquer coisa para aliviar a situação. Ela disse que toda oferta parecia um gancho, mesmo que não fosse minha intenção. Que não queria dever acesso emocional em troca de ajuda financeira. Perguntei como isso era justo. Ela disse que não se tratava de justiça. Em um momento pedi que ela repassasse uma mensagem para Ana, apenas uma atualização sobre a família. Ela recusou na hora. Disse que não seria mais uma ponte que vive desabando e cortando seus pés no processo. Essa conversa terminou com ela dizendo que também precisava de distância de mim. Depois soube que ela está considerando se mudar para mais longe, talvez até mudar de emprego. Não confirmou, mas só a possibilidade já parece mais uma perda se acumulando. No meio de tudo isso, cometi outro erro. Comecei a procurar endereços. Nada ilegal, apenas registros públicos. Queria saber onde Ana estava no mundo. A ideia de que minha filha existia em algum lugar que eu nem conseguia imaginar era insuportável. Lily descobriu e disse que isso a assustou. Que parecia que eu estava tentando recuperar acesso a qualquer custo. Respondi que era injusto. Saber onde alguém mora não é o mesmo que aparecer lá. Ela não discutiu, apenas parou de responder completamente depois disso. Meu marido está cada vez mais distante. Diz que sente que está competindo com o meu luto. Que nosso casamento está em pausa enquanto eu corro atrás de uma reconciliação que se afasta cada vez mais. Ele quer certeza. Eu quero minha família de volta. Estamos presos. As pessoas aqui continuam dizendo que o silêncio é a resposta. Que deixar ir é a única escolha respeitosa. Eu não concordo. Conversar é como adultos resolvem conflitos. Cortar comunicação e recusar diálogo parece punição disfarçada de cura. Eu criei minhas filhas para enfrentarem problemas, não desaparecerem deles. Eu estive ao lado de camas de hospital. Sacrifiquei anos de uma vida normal. Estive presente repetidamente. De alguma forma, isso foi reinterpretado como algo negativo. Agora nenhuma das minhas filhas fala comigo. Meu marido está praticamente indo embora. Estranhos estão me dizendo que aceitar isso significa engolir tudo em silêncio. Estou cansada. Sinto que fui descartada por todos. Vim aqui esperando orientação e recebi uma lição de como as pessoas rapidamente consideram uma mãe descartável quando os filhos crescem. Abandonar pessoas não conserta famílias. Recusar conversar não cura feridas. Eu ainda acredito nisso. Talvez essa crença me torne o problema. Ou talvez me torne a única pessoa ainda tentando. Sinceramente não sei mais. Comentários do Reddit. Comentário 1. Não acho que isso seja mais sobre a Ana ou mesmo sobre a Lily. Sinceramente, isso parece alguém vendo todo o seu sistema de apoio desmoronar e entrando em pânico a ponto de cada atitude virar uma tentativa de segurar alguém antes que escape. Casamento abalado, filhos em silêncio, comunidade se afastando, e em vez de lidar com esse medo, você tenta forçar conexão como se fosse uma tábua de salvação. O problema é que esse medo transparece de forma indireta. Aparecer sem avisar, mandar mensagens por meio de outras pessoas, procurar endereços, se apegar a grupos que validam sua dor, tudo isso parece menos amor e mais uma recusa em tolerar a solidão. De fora, soa sufocante, mesmo que na sua cabeça não pareça assim. Ana se afastou primeiro porque precisava sobreviver. Lily está se afastando agora porque aprendeu o que acontece quando alguém diz por favor, pare, e é ignorado. E o casamento segue o mesmo padrão. Todos ao seu redor estão pedindo algum tipo de pausa emocional, e você responde com urgência. Nada tem espaço para esfriar. Tudo vira crise. Isso não convida ao diálogo. Isso destrói. Comentário 2. Você continua dizendo que família não deve se afastar, mas está literalmente vendo seu casamento se desfazer e esperando que ele tome a iniciativa de terminar para que você não precise. Isso também é se afastar, só que de forma silenciosa e conveniente. Você não diz a coisa difícil, mas espera que Ana diga. É como se criasse regras para os outros que você mesma não segue. Sua filha deveria conversar, perdoar e se abrir. Seu marido deveria continuar comprometido enquanto você prioriza consertar os danos. Você pode sofrer abertamente, mas eles devem lidar com a própria dor em silêncio, sem te causar desconforto. Você quer lealdade sem responsabilidade. Isso não funciona. As pessoas não te devem chances infinitas só porque você está sofrendo. Todos nessa história te disseram do que precisavam. E, em vez de ouvir, você chamou o silêncio deles de abandono e o espaço deles de rejeição. Você não foi excluída. Você girou em torno de cada saída que eles tentaram até que não restasse alternativa além de fechar a porta. Isso não é sobre quem quebrou regras. É sobre quem continuou mudando as regras quando não gostava do resultado. Comentário 3. Você fala que criou seus filhos para enfrentarem problemas em vez de desaparecerem. Mas todos os exemplos mostram que eles tentaram se comunicar de forma honesta e depois recuaram quando perceberam que isso vinha com consequências. Lily falou claramente mais de uma vez. Ana se tornou inacessível de maneiras cada vez mais firmes.
Isso é comunicação, só não é o tipo que permite que você continue envolvida. O que mais chama atenção é como você trata o ato de conversar como algo moralmente superior. Conversar só funciona quando ambas as pessoas se sentem seguras para isso. Se uma pessoa sente que toda conversa traz pressão, obrigação ou uma dívida emocional, o silêncio vira a única opção. Isso não é fraqueza. É a adaptação.